Boa noite, pessoal do Facebook. Nós estamos aqui na nossa live Fé, a nossa live todas as segundas-feiras às 20 horas. Estamos aqui 2 minutinhos aí atrasado, né? Creio que essa live vai ser para a edificação da nossa vida e uma palavra que eu creio que vem do coração de Deus para a nossa segunda-feira. A gente possa ter a iluminação do Senhor na nossa vida, na nossa semana. Começar a nossa semana aí, já começou ontem, né? Na verdade, o primeiro dia da semana é domingo, né? Pastor Diaconisa Séria, Deus abençoe. Diácono Augusto, Valéria, família Cardoso aí, Taizinha também, todo mundo. Grande abraço para vocês, em nome do Senhor Jesus aí. Eu creio que o Espírito Santo há de nos conduzir, né? Nessa live, há de nos abençoar, de nos dar inteligência espiritual, inteligência emocional, para que a gente possa falar a palavra de Deus com presteza, com exatidão daquilo que está escrito, né? Ângela, pastor Ângela, Deus abençoe. Grande abraço para você e para o Léo, em nome de Jesus. E já nós vamos para mais de Deus aí. O pessoal vai entrando já, né? E quem vai entrando, for entrando, meus irmãos queridos aí, compartilha essa live aí, né? Seja você um evangelista da obra de Deus, né? Dando um clique aí, você pode ajudar alguém a receber a palavra de Deus, receber a orientação. Eu creio que vem do Espírito Santo, sem Ele nada podemos fazer, né? Gilmarzão, grande abraço, Gilmarzão, grande amigo meu lá de Terra Boa, Paraná. Seja bem-vindo, Gilmarzão, tamo junto. A minha mãe, pastor Mames, Deus abençoe, também entrou aqui. O pessoal vai entrando aí, né? E louvado seja Deus por tudo que o Senhor tem feito na nossa vida, né? Física, material e espiritual, em nome de Jesus. Eu vou orar já, né? Vamos orando e quem tiver de entrar vai entrando aí e já vamos para a palavra de Deus. Vamos pedir o favor misericordioso do Deus Todo-Poderoso na nossa vida. Amém? Senhor Jesus, amado Pai, Deus Todo-Poderoso, te louvamos, te agradecemos por este momento, Senhor, na Tua presença, Pai. Tua palavra diz, ó Deus, em nome de Jesus, onde tiver 2 ou 3 reunidos no Teu nome, o Senhor está no meio deles. E, ó Pai, nós cremos, nós estamos mais do que isso aí, no decorrer dessa live, os irmãos vão entrando, e nós te pedimos, Senhor, a Tua bênção, o Teu favor misericordioso sobre as nossas vidas, Senhor. Perdoa, Senhor, as nossas falhas, por atos, palavras, consciente, inconscientemente. E nos ajuda, Senhor, a fazer o nosso melhor para Ti, Pai, em nome de Jesus. Dá-nos revelação da palavra, Senhor, revelação da necessidade, dos pensamentos, dos sofrimentos, daquilo que é necessário ser falado para que haja restauração, para que haja cura. Em nome de Jesus, que haja cura física, Pai. Todo mal nós repreendemos, que saia na autoridade do nome de Jesus, que saia toda a obra das trevas, maléfica, diabólica, tudo que não vem de Deus, nós já repreendemos, Senhor, que saia na autoridade do nome de Jesus, que haja saúde, ó Pai, emocional, saúde física, saúde, Senhor, espiritual, todo mal agora, todo espírito de enfermidade, todo espírito das trevas, tudo que não vem de Deus, que saia na autoridade, no nome de Jesus, toda perturbação no corpo, na alma, no espírito, na mente, que bata em retirada agora, todo cansaço, todo esgotamento físico, esgotamento emocional, esgotamento espiritual, todo mal agora, em nome de Jesus, agora nós oramos, Senhor, que caia por terra agora, que saia na autoridade, no nome de Jesus, todo mal, e que venha, Senhor, o Teu reino, seja feita a Tua vontade assim na terra, como ela é feita no céu, ó Pai, em nome de Jesus. Cumpre, Senhor, na vida dos Teus servos, o Teu querer, o Teu efetuar, e eu sei que a Tua vontade, Senhor, é boa, perfeita e agradável,
E eu sei, Senhor, que a tua palavra diz que o Senhor tem pensamentos de paz a nosso respeito, não de mal, para nos dar o fim que nós esperamos. Mas nós declaramos, Senhor, um restante do mês de julho de bênção, de vitória. Em nome de Jesus, que os negócios possam negociar com os teus servos, com o teu povo. Abençoa, Senhor, o trabalho das mãos. Multiplica os haveres, que os negócios possam negociar com eles. E a bênção do Senhor que enriquece, não acrescentam dores, possa estar na vida deles, física, material, espiritual. Em nome de Jesus, mal nenhum lhes sucederá. Praga alguma chegará à sua tenda. O Senhor dará ordem aos seus anjos a respeito deles, para livrar, para guardar de todo o mal. Em nome de Jesus, nós declaramos a bênção do Senhor, a direção do Senhor, a orientação do Senhor na nossa vida, Senhor, física, material e espiritual, para a glória de Deus, em nome de Jesus. Quem crê nisso diz amém. Entrou ali a irmã Cleide, pastor irmã Cleide, senhor Belarmino, Belinho também. Um abraço para todo mundo aí, Deus abençoe. Se alguém entrou e porventura não apareceu para mim, porque às vezes acontece isso. Às vezes a pessoa entra e não aparece para mim o nome aqui. Caso aconteça isso com alguém, sinta-se saudado na paz do Senhor Jesus. E também compartilhe você essa live, né? O irmão que já entrou aí, envie um link para alguém, compartilhe a live, né? No seu Facebook, enquanto a gente vai ministrando aí, né? Para que a gente possa transmitir a palavra de Deus da melhor maneira possível e alcançar o maior número possível de pessoas. A palavra que Deus colocou no meu coração, saltou aos olhos, meu desejo de falar sobre isso, eu creio que é uma guia de Deus, uma direção do Senhor. O tema é: a gratidão atrai a multiplicação. A gratidão, toda vez na Bíblia que a gente vê a gratidão em ação, ela atrai a multiplicação. E Deus falou isso no meu coração, é um princípio que a gente precisa cultivar sempre. E muitas vezes nós somos tentados a de repente, murmurar ou reclamar de alguma coisa. E aí esse é um princípio dos mais importantes para a nossa vida, se a gente quer ver a multiplicação do Senhor na nossa casa, na nossa vida, na nossa família aí. A gratidão atrai a multiplicação. Lucas 17, bem conhecida a palavra de Deus, 11, diz assim, continuando eles o caminho para Jerusalém, chegaram à divisa entre a Galileia e Samaria. E quando entraram em uma aldeia dali, 10 leprosos dirigiram-se a ele e ficaram a certa distância e gritaram: Jesus, mestre, tenha misericórdia de nós. Quando entraram em uma aldeia dali, Quando entraram na aldeia dali, 10 leprosos dirigiram-se a ele e ficaram a certa distância. Bom, eles ficaram a certa distância porque no Antigo Testamento, e Jesus, apesar de o Novo Testamento começar nos Evangelhos, mas após a ressurreição de Cristo, que os Evangelhos são escritos, né? No Antigo Testamento tinha uma regra da lei que os leprosos teriam que ficar apartados da sociedade. Então, eles tinham uma enfermidade que as pessoas mantinham distância. As pessoas queriam distância. Um passava de largo também. Eles ficavam longe porque a lepra não tinha cura. Não tinha cura. Naquele tempo a lepra não tinha cura.
e era contagiosa. Então, se uma pessoa pegasse lepra de outra pessoa, a pessoa tinha que ficar separada da sociedade, tinha que ficar separada ali das pessoas. Podia ser da família ou não, podia ser parente ou não, podia ser amigo ou não, tinha que ficar separado, não poderia ficar no círculo de amizade, de toque, porque se a pessoa pegasse a lepra, tivesse a lepra, ela passava para o outro, e se passasse para o outro, a pessoa também ficaria incurável. Então, pensa na situação, o leproso nesse tempo, a situação não era só a questão da enfermidade. Não era só a questão da enfermidade. Eu acho que pior que a enfermidade, ou igual à enfermidade, porque a enfermidade gerava o resto, né? A enfermidade gerava a solidão, gerava o distanciamento, no caso da lepra, porque a lepra era contagiosa, né? Então imagine você não poderia cultuar ou ir num templo, porque a lepra deixaria o lugar impuro, a pessoa ali não poderia entrar no lugar de culto se ela tivesse leprosa. Então pensa, a pessoa não podia ir num lugar de buscar a Deus porque tinha que ficar separado porque era contagioso. A pessoa não podia conviver com a sua família também, porque a enfermidade era contagiosa, não podia conviver com a família. É como se a pessoa se tornasse como se fosse, pior um pouco, né? Até pior um pouco, que uma pessoa que mora na rua, porque o morador de rua, ele fica ali e tal, mas ele pode ainda conviver com outras pessoas. Agora, o leproso, ele só poderia conviver no ciclo deles. Por isso que eles andavam fora da cidade e eles andavam juntos. E Jesus chega como a solução, era a única solução. Porque cura normal não tinha, tratamento não tinha, médico para curar não tinha, remédio não tinha, para curar, para resolver. E aí eles ouviram falar de Jesus, com certeza, e Jesus andava por toda parte, a Bíblia fala em Atos 10:38, e Jesus andava por toda parte, fazendo bem e curando os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. E aqui, eles ouviram falar dos milagres, dos feitos do Senhor. A fé vem pelo ouvir a pregação da palavra de Cristo. Então eles foram em algum lugar, de alguma forma, encontrar Jesus, ainda que à distância. Por isso que eles gritaram, eles não foram até Jesus, não foram perto de Jesus. Eles gritaram, estavam longe, eles gritaram: Jesus, mestre, tenha misericórdia de nós. A Bíblia fala assim, clama a mim e responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que tu não sabes. Eu digo para você que o Senhor, ele tem os seus meios de trabalhar. E alguém pode dizer assim: crente é tudo louco, crente é doido, eu não sei se precisa gritar para orar, eu não sei se precisa dar glória a Deus nessa altura, eu não sei se precisa disso. Quantas pessoas julgam ou falam dessa forma, né, da gente, né, dos crentes, a gente agir dessa forma, né? Mas quando você olha para a Bíblia, você vê pessoas agindo assim. Você vê lá o cego Bartimeu, filho de Timeu, né? Estava mendigando à beira do caminho e ele clama, né? Filho de Davi, tem compaixão de mim. Filho de Davi, tem compaixão de mim. E as pessoas falavam: cala a boca, não atrapalha o mestre. E a Bíblia diz que ele gritava cada vez mais alto: Filho de Davi, tem compaixão de mim. Até que Jesus parou. Até que Jesus parou e falou: tragam-no. E trouxeram o cego. E Jesus fala para ele: o que queres que eu lhe faça? Senhor, eu quero ver.
E a Bíblia diz que o Senhor tocou nos olhos daquele homem e ele passou a enxergar a partir daquele momento e seguia Jesus pelo caminho. Com certeza, o agente multiplicador, que é a gratidão, que o tema da pregação é gratidão atrai a multiplicação, foi sobre a vida daquele homem, porque ele foi grato pelo aquilo que ele recebeu do Senhor, pela cura. E a Bíblia não fala que ele voltou para onde ele estava, a Bíblia fala que ele passou a seguir Jesus no caminho. Não é diferente aqui nos leprosos. E olhou para eles e disse: vão. Jesus, e eles gritaram: Jesus, mestre, tenha misericórdia de nós. Eles creram, eles clamavam. Então eu aprendo que clamar a Deus é necessário. Você pode orar no secreto, no seu coração, somente você e Deus, nem falar. No campo, a Bíblia fala: antes que uma palavra saia da minha boca, o Senhor já sabe muito bem o que eu vou falar. Muitas vezes Pastor Luiz, Deus abençoe, seja bem-vindo. Muitas vezes, muito mesmo, eu falo com Deus orando somente no coração, sede da inteligência. Quando fala coração, não é órgão que bombeia o sangue, é sede da inteligência. Muitas vezes, né? Às vezes a gente ora, quantas vezes de madrugada e ali baixinho, no silêncio do coração ali, a gente fala com Deus, né? E tem clamor que é clamor, mas a gente nem abre a boca. Mas tem coisas que é necessário clamar, como já teve situações que, eu me lembro, uma certa feita, já contei esse testemunho aqui na igreja, estava passando umas lutas e aí um dia eu estava andando de bicicleta, que é um hábito que eu tenho, né? Toda semana a gente dá um treino de bicicleta aí. Tem semana que a gente dá umas 2 vezes, né? Mas não é toda semana que dá para fazer 2 vezes, mas pelo menos uma vez por semana a gente dá um bom treino aí de bike. E um dia eu estava passando umas lutas. Tatiane, paz, Senhor, Deus abençoe, seja bem-vinda. Eu estava passando umas lutas, precisava pagar umas contas, resolver umas situações. E eu estava meio com aquilo na cabeça, preocupado com aquelas coisas. E tem uma seringueira aqui na rodovia, aqui perto de Bálsamo aqui. E eu comecei a orar, mas alto, né? Gritando, né? Eu falei: bom, se tiver alguém trabalhando na seringueira ali, mas não é aquela seringueira bem antiga ali, eu acho, nem sei se está sangrando aquela seringueira mais ali. E aí eu falei: bom, se tiver alguém sangrando, posso ir orando, Deus abençoe. Se tiver alguém ali na seringueira, talvez vá ouvir o meu clamor aqui, mas eu não estou nem ligando. Eu falei: Senhor, o Senhor sabe da minha necessidade. Senhor, eu estou clamando, a tua palavra diz, como cego Bartimeu clamou, o filho de Timeu. O Senhor conhece tudo que eu preciso, o Senhor sabe das minhas preocupações. E clamando, orando alto ali, andando de bicicleta. Tenho costume também de fazer isso, né? Às vezes eu estou andando de bicicleta e vou orando, às vezes eu oro só na mente, às vezes eu oro falando, depende da situação. E ali Deus atendeu o meu clamor, né? E Deus preparou o recurso para eu cumprir com os compromissos que eu tinha. E aí, então, quando eu falo isso, eu não falo de experiência dos outros. Eu não vivo de contar a experiência que eu vi dos outros. É das que eu vivo mesmo, eu mesmo. Das que eu vivo na minha vida, né? Eu não falo do Senhor que eu ouvi falar, eu não conheço Ele de ouvir falar, né? Como disse Jó no capítulo 42, Senhor, eu te conhecia de ouvir falar, mas hoje os meus olhos te veem. Então, eu não conheço Ele de ouvir falar, eu sei quem é Ele. Conheço o caráter do meu Senhor, né? Ele é aquele que ele multiplica o azeite da viúva, né? Ele que multiplica os pães e peixes. Vamos falar já sobre isso aí. E ele olhou para eles e disse: Jesus, mestre, tenha misericórdia de nós. Exclamaram. E ele olhou para eles e disse: vão aos sacerdotes e peçam que examinem vocês. E enquanto eles iam, a lepra desapareceu. Por que Jesus falou para eles e eles entenderam o recado? Quem é que dava o laudo? Caso fosse uma situação possível, em algum momento, se a pessoa estava em condições ou não de voltar na habitação social, por causa da questão da lepra, era o sacerdote.
Quem examinava se estava curado ou não era o sacerdote. Por isso que Jesus falou para eles: vá e apresente-se ao sacerdote. E o que eu acho maravilhoso nisso é como eles creram no Senhor. Eu já tenho falado, várias vezes eu tenho falado sobre esse texto, eu acho algo tremendo. Porque a lepra, para algumas pessoas, a pessoa fica quase consumida. A carne da pessoa, eu me lembro uma vez, esses milagres acontecem hoje, igreja. Eu me lembro uma vez, a irmã de uma irmã em Cristo aqui da igreja, uma irmã que congregava conosco, ela tinha lepra. E ela ia ter a sua perna amputada. E os médicos, ela passou no posto, tá? O pessoal falou: não, você vai morrer. Você tem que ir para Rio Preto, eles vão amputar a sua perna. E quando falaram isso, ela disse: eu não vou. Ela disse: eu não vou. E a irmã dela convivia muito comigo aqui na igreja, congregava conosco aqui. E já tinha visto e ouvido dos feitos que o Senhor nos usava ali como instrumento. E ela falou assim: não, eu não vou para Rio Preto. Eles não vão tirar minha perna. Chama o pastor para orar por mim. E ela foi. E entenda, eu não estou fazendo isso de marketing para ninguém. Isso é de cada um, é a fé de cada um. E nem foi eu que falei para ela fazer isso, é ela que quis fazer. Foi a fé dela. Jesus, quando curava, não falava: tua fé te curou? E ela falou: chama o pastor para orar por mim. E eu orei por ela. E Deus libertou ela daquela enfermidade ao ponto que ela não precisou amputar a perna. Não foi necessário amputar. Olha só isso. Vão aos sacerdotes e peçam que examine vocês. Enquanto eles iam, a lepra desapareceu. Eles se movimentaram. Eles não ficaram paralisados, eles não ficaram parados, eles se movimentaram. Quando eles falaram: vá e apresente-se ao sacerdote, eles se movimentaram, eles se mexeram, eles foram. Mesmo talvez faltando um pedaço da carne, mesmo com a carne apodrecida, mesmo com alguma coisa, eles vão. Eles obedecem à voz do Senhor e eles se movimentam. Eles começam a andar mesmo do jeito que eles estavam. E a Bíblia diz, olha só: enquanto eles iam, eles foram curados andando a caminho do sacerdote. E enquanto eles iam, eles estavam caminhando, eles estavam se movimentando por fé. Eu creio, eu vou me movimentar. Imagine a carne se tornando limpa, imagine a pele voltando a viver, peles mortas voltando a viver. Imagine um cara todo detonado na sua carne, na sua pele. Chegou com a pele igual de uma criança na parte da frente do sacerdote. Tudo terrível, hein? Enquanto eles iam, a lepra desapareceu. Quando eles chegaram diante do sacerdote, estava tudo limpo, refeito. Imagina eles olhando para as mãos, para os pés, para o semblante. Imagina eles olhando para o seu próprio corpo e vendo eles totalmente curados. E um deles voltou a Jesus. Agora olha só isso. Um deles voltou a Jesus louvando a Deus em alta voz. Deixa eu falar uma coisa aqui para você. Nós fizemos 14 anos de ministério aqui nessa igreja. 3 de julho nós fizemos 14 anos de ministério. Sem medo de errar o que eu vou falar aqui. Se todas as pessoas que receberam um milagre aqui, que Deus me usou como instrumento, que foram abençoadas através dessa igreja, que foram abençoadas desse ministério, congregasse aqui, essa igreja não cabia. Se todos que receberam um milagre na sua vida, desde o tempo que nós estamos aqui, 14 anos de ministério, eu podia falar tanta coisa para vocês aqui. Eu me lembro de um jovem que um dia ele veio num culto de quinta-feira e ele era usuário de crack. E Deus o libertou do crack em um dia, num culto. Ele creu, ele tomou posse e Deus restituiu a vida dele, restituiu o trabalho, o carro que tinha fundido o motor, o casamento, tudo.
Eu me lembro de uma pessoa que fumava desde os 12 anos de idade. 12 anos de idade. Ele ia se batizar. Um dia a minha esposa estava pregando, a Laine estava pregando. Ela pregou sobre Naamã. Que Naamã foi curado da lepra. No 7º mergulho, ela estava pregando sobre isso. Acabou de pregar, eu cantei aquele louvor lá, né? Quando o meu eu e o meu orgulho ser comigo e se misturar com as águas de um rio. Mais ou menos isso. Melodia não é bem essa, não, mas mais ou menos isso. Então subirei como Naamã curado. Né? Isso aí. Aí ele terminou o culto e falou: pastor, eu fui liberto do cigarro. Eu fumo desde os 12 anos de idade, eu fui liberto hoje aqui. Eu falei: mas como você sabe? Eu sei, eu fui liberto. Aquele homem saiu daqui a vida inteira fumando. Tinha fumado até ali. E ele foi liberto ao ponto que ele chegou em casa e falou assim: eu não vou jogar cigarro fora, porque, não, ele não pode ficar na minha frente, que vai que eu quero fumar. Ele falou: não, ele vai saber que eu não preciso dele. E depois de uma semana ali, falou: entendeu que eu não preciso de você? Falou pro cigarro, foi lá e jogou o cigarro fora. Quantos milagres, quantas obras extraordinárias, quantas pessoas foram abençoadas, casamentos que foram feitos casados para sempre e foram terrivelmente abençoados, maravilhosamente abençoados. Quantas pessoas passaram aqui, quantos milagres Deus fez aqui, portas de emprego, libertação, cura, quantas passaram? Se tivesse todo mundo aqui, essa igreja não cabia, ia ficar pequena. Olha só isso. Um deles voltou a Jesus, louvando a Deus em alta voz. Quantos foram curados? 10. Quantos voltaram para agradecer? Um. Hã? Que estatística que é essa, hein, gente? O que aconteceu? 10 foram curados. Quantos voltaram para agradecer? Um. Me lembro do Armando, uma pessoa que queria comprar um carro, tinha o sonho de comprar um carro. E ela ficou na igreja. Um dia teve uma festividade, uma coisa, eu falei: irmã, ela está vindo conosco aqui já há um bom tempo. A irmã não quer batizar? Não, pastor, eu não estou muito preparada ainda, e disse que lá e tal. E ela ficou. Aí ela sumiu. Tentei falar com ela, não conseguia mais falar com ela, sumiu. Aí algumas pessoas próximas perguntou, eu perguntei para essas pessoas, fulano tal, sumiu, não consigo falar nem lugar com a pessoa. Pastor, ela tinha sonho de comprar um carro, era um Honda Civic. Ela tinha o sonho de comprar um carro, esse Honda Civic. Ela comprou. Então agora não precisa congregar mais, porque o sonho era comprar um carro. Puxa vida. Olha só. E um deles voltou a Jesus, louvando a Deus em alta voz. Ele lançou-se aos pés de Jesus com o rosto em terra, agradecendo-lhe pelo que ele havia feito. E esse homem era um samaritano. Os outros não agradeceram. Só o samaritano. E Jesus perguntou: não foram 10 homens que eu curei? Onde estão os outros 9? Tudo é o Senhor quem faz. O pastor é só um instrumento. Você é curado, ou liberto, é transformado. A glória é de Deus, o poder é de Deus, a libertação vem de Deus. Não é agora, não, o céu não. A glória é de Deus sempre. Né? Deus não divide sua glória com nenhuma outra glória. A glória é de Deus, os feitos, os milagres, vêm de Deus. Mas é justamente sobre isso. Se Deus operou um milagre, abençoou, por que não agradecer? Por que não buscar a Deus mais ainda? Por que não se aprofundar? E o que a gratidão faz? A gratidão me faz me movimentar. Eu fui liberto. Jesus perdoou meus pecados. Eu me arrependi de ter andado longe dele. E o que isso fez no meu coração? Eu preciso contar para todo mundo.
Eu preciso levar mensagem para todo mundo, eu preciso levar mais, eu preciso falar mais do Senhor. Lógico que a gente tem uma limitação, né, de tempo e espaço, nem sempre a gente consegue fazer tudo que gostaria. Mas eu preciso falar mais, eu preciso pregar mais. Foi daí que surgiu o anelo de fazer a obra de Deus, de fazer mais. Por quê? Porque Ele é o meu Salvador. Porque Ele me perdoou, porque Ele me deu uma nova chance, Ele me deu um recomeço. E tudo é porque dele, por Ele, para Ele são todas as coisas. Então eu preciso me movimentar, a gratidão me faz servir a Deus. Se eu sou grato, eu quero fazer melhor para o Senhor. Se eu tenho um coração grato, eu quero adorar mais ainda mais. Eu quero abençoar ainda mais. Eu quero servir ainda mais. Eu quero ser instrumento de Deus ainda mais. Por quê? Porque o meu coração é grato. Olha lá. Agradecendo porque Ele havia feito. Esse era um homem samaritano. Deixa eu falar, o chamado é um privilégio. O chamado é um privilégio de quem quer servir. Eu não sou pastor porque eu queria me servir. Não. Eu estava no trabalho, eu estava trabalhando. Deus chama a gente, irmão, irmã, escuta. Deus chama a gente ocupada. Na Bíblia, Deus chamou Eliseu, ele estava ocupado, ele sacrificou os bois, queimou as carroças e seguiu Elias. Jesus chamou os apóstolos, eles estavam pescando. E Jesus falou assim, lança lá, não pegamos nada essa noite toda, Senhor, lança a rede do lado direito do barco. Segundo a tua palavra, vamos lançar a rede. E eles fizeram uma pesca maravilhosa. E Pedro fica espantado com aquilo e fala, Senhor, me perdoa que eu sou pecador. E Jesus fala para Pedro, rola a rede. A partir de hoje você vai ser pescador de homens. Você vai ganhar almas. Então, o servir vem de quem está disposto a servir. E Deus chama gente ocupada. Amém? Quem entendeu isso? É dos ocupados mesmo que Ele gosta. Porque se estava ocupado e está fazendo bem o que está fazendo, é sobre isso. É sobre isso que é o ponto. Você estava ocupado, está fazendo produtivo, está sendo zeloso no trabalho, está sendo bênção no trabalho, e Deus fala, então eu quero você para o meu trabalho. Amém? Quem entendeu isso? Olha só, lançou-se aos pés de Jesus, olha, e Jesus perguntou, não foram 10 homens que eu curei? Onde estão os outros 9? Só esse estrangeiro voltou para louvar a Deus? E Jesus disse ao homem, levante-se e vá embora. A sua fé o salvou. O salvou. E aqui o salvou, eu creio que Jesus não estava falando só o salvou da lepra. O salvou porque ele creu em Jesus. Aí que tá o efeito multiplicador da gratidão. Aí que está o efeito multiplicador da gratidão. Ele não foi só curado da lepra. Ele foi curado da lepra, mas ele também foi salvo. Como perdem as pessoas que não entendem que se ele abençoou uma vez, se a pessoa permanecer, quantas coisas Deus poderia fazer? Quantos milagres Deus poderia fazer ainda mais? A vida não é feita de um dia só. Como diz o ditado, a barriga não dói uma vez só, não é verdade? Deus poderia ter feito muito mais por tantas pessoas. Deus poderia ter feito muito mais por elas, se elas tivessem agradecido, permanecido, se elas tivessem reconhecido aquilo que Deus tinha feito na vida delas. Tem um louvor antigo, né? Minha mãe gostava muito de cantar, ela está conosco na live aí, minha mãe. Tinha um louvor antigo, né? Que ela sempre cantava assim, né? Quantas bênçãos, digam quantas são, recebidas da divina mão, uma, todas de uma vez, e terá surpreso quanto Deus já fez. Quantas bênçãos! Gente, sai lágrima dos olhos. Quantas bênçãos Deus já fez? Quantas coisas boas Deus já fez na nossa vida? Então nós temos motivo para agradecer. E aí a gente agradece e Deus multiplica. Amém? Quem entendeu isso aí? Eu me emociono porque eu agradeço.
Amém, igreja? Estamos juntos aí? Eu fico emocionado porque o meu coração é grato por tudo quanto Deus fez na minha vida, né? E fez e faz na minha família, na minha casa, na vida dos meus pais, né? Louvo a Deus, agradeço a Deus pela vida deles, pelo sustento do Senhor na vida deles, físico, material e espiritual, na nossa vida, na igreja. Amém? Pastor Wagner, nos abençoe, seja bem-vindo. A gratidão atrai a multiplicação. Irmão, a gratidão atrai a multiplicação. Quantas bênçãos, quantas coisas boas, que a gente possa ter isso no nosso coração. Que a gente possa, como eu falei, 3 de julho, fizemos 14 anos de ministério. Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor. Amém, irmão Wagner, Deus abençoe. Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor. Com efeito, grandes coisas tem feito o Senhor por nós. Por isso estamos alegres. Então que nós possamos olhar a nossa vida com outra perspectiva. Olhando tudo quanto Deus já fez. Amém? Que o Senhor possa acrescentar ainda mais na nossa vida, nessa gratidão. Um coração grato, com alegria no coração, nós podemos ver o Senhor agir na nossa vida. Com murmuração, com reclamação, não. Com choradeira, não. Mas com gratidão, sim. Então vamos agradecer. Vamos chegar mais perto de Deus. Vamos olhar a perspectiva das coisas de outra forma. Que o Senhor nos dê graça, sabedoria, inteligência emocional, inteligência espiritual, para que a gente possa conduzir a nossa vida. Amém? Louvado seja Deus. A voz que falou em minha, mas a palavra de Deus. Vamos orar, gente? Senhor Jesus, amado Pai, Deus Todo-Poderoso, te louvo, te agradeço por este momento na tua presença, pela tua palavra, pela tua voz, pelo teu Espírito Santo que falou conosco. Abençoa, Senhor, os teus servos. Abençoa a semana dos teus servos, livre de todo mal, em nome de Jesus. E, ó Pai, nós queremos te agradecer. Perdoa, Senhor, as nossas transgressões, pecados, reclamações, murmurações, em nome de Jesus. E nos ajuda, Senhor, a olhar a nossa vida com olhos de gratidão, de louvores ao teu nome, dizendo: Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor. Nós te louvamos, te agradecemos por tudo que tu és, por tudo que o Senhor tem feito. Tudo é para a glória do teu nome, que é sobre o teu nome, no nome de Jesus. Quem querido diz amém e amém. Que o amor de Deus, a graça de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam convosco, em nome de Jesus. Amém e amém. Pastor amados, Deus abençoe. Semana de bênção, semana de vitória. Tamo junto. Gratidão no coração. Com efeito, grandes coisas tem feito o Senhor por nós. Por isso, estamos alegres. Quem não assistiu a live do começo, vou terminar aqui, volta lá, assiste. Muito bem, palavra muito abençoada de Deus. E quem não compartilhou a live, compartilha. Seja você um ganhador de almas. Seja você uma bênção. Tá bom? Tamo junto.